Ágil. Seguimos em direto para Lisboa para acompanhar mais uma etapa do Congresso que celebra 40 anos do 25 de Abril. Nesta altura está a falar o ex-presidente da República, Jorge Sampaio. E as opções, objetivos e opções estratégicas de política externa portuguesa. Terceiro, com a consolidação democrática e o início do período constitucional, chamemos-lhe assim, a política externa clarifica-se e o posicionamento externo de Portugal define-se de forma unívoca e rigorosa. Portugal assume inteiramente a sua condição de país ocidental, simultaneamente europeu e atlântico. Basicamente, ser atlântico passou a significar valor acrescentado na Europa, tal como ser europeu tem valor acrescentado no Atlântico e, em particular, no Atlântico Sul, onde se desenvolvem as relações pós-coloniais. Serão estes, pois, os dois vetores fundamentais e as verdadeiras opções estratégicas do Portugal democrático. 4. O vetor atlântico significou para Portugal o elemento de continuidade da sua política externa. No plano bilateral, este atlantismo materializou-se no estreitamento de relações diplomáticas com os Estados Unidos e pela renovação do Acordo das Lajes em 79 e 83. No plano multilateral, o vetor atlântico traduziu-se pela manutenção e reforço da posição de Portugal na Aliança Atlântica e pela renovação do empenhamento português nos compromissos militares da NATO. 5. A opção europeia é, no entanto, a grande novidade da política externa pós-25 de Abril e o grande desafio do Portugal democrático. Ou seja, assistiu-se à europeização da política externa portuguesa, europeização que provocará ela própria a alteração do modelo de inserção internacional do país e de todo o quadro da política externa portuguesa. Ponto 6. As relações com Espanha continuam a deter um estatuto particular, mas sofrem uma profunda mutação. O mote vigente até à democratização em ambos os países, do, e cito, estar onde Espanha não estiver, NATO, EFTA, etc., é substituído pela aproximação progressiva das posições internacionais dos dois Estados peninsulares, até coincidir, a ponto que Portugal e Espanha partilham hoje, pela primeira vez, as mesmas alianças extra-peninsulares, ou seja, a União Europeia e a NATO. Ponto 7. Apesar da primazia da opção europeia, assistiu-se ao desenvolvimento das relações e laços de amizade e cooperação com os novos países de expressão oficial portuguesa, que continuaram a constituir uma preocupação importante na política externa portuguesa e que culminou com a constituição da CPLP, após muito esforço, em 1996. Eu queria aproveitar para deixar aqui, a propósito disso, uma palavra de homenagem ao Almirante Crespo, com quem tive em 10 visitas a Moçambique no ano de 74 e 75 o prazer de contactar e de conviver, e muito pouco se fala dele, de menos aliás, e é inesquecível lembrar-me como ele aguentou todo esse processo de transição, quando desde as 6 da manhã se ouviam discursos, digamos assim, na rádio, no agora Maputo, sobre o que é que deveria ser ou deveria fazer-se em relação aos portugueses. Sr. Almirante, os meus grandes cumprimentos, e recordo-me uma cheia da Baixa de Maputo, o Sr. Almirante, que nunca mais havia soluções onde estávamos, aparecer de pistola em punho para ver se era preciso alguma coisa. Estas coisas marcam, e foi muito importante o que o senhor fez nessa altura, que possibilitou tudo quanto aconteceu depois nesta área. A minha segunda nota... Como imaginam, nem sequer referia a experiência que tive com outro amigo quando fui às Nações Unidas em maio de 74, portanto logo a seguir, a pedido do Dr. Mário Soares, que pensava em mim para uma determinada função, e em 3 dias falámos com 30 delegações, numa maratona absolutamente essencial, e era no fundo para apresentar o 25 de Abril e sobretudo para ouvir o que é que ele tinha a dizer sobre a política de descolonização, entre aquela discussão que havia na altura, autodeterminação e independência, onde é que esse balanço existia. Não tivemos dúvidas, porque desde os mesmos Conselhos de Segurança a todos os outros, até o Presidente do Comitê dos 24, a resposta era
absolutamente clara, como depois vai acontecer na confrontação que aqui em Dedos se passou. A segunda nota incide sobre a pergunta que é impossível calar nestes dias perante seminários, artigos, rememorações de todo o tipo. E agora? É a pergunta. 40 anos após o seu regresso à democracia e à Europa e ao seu reposicionamento como parceiro respeitado na cena internacional, qual o desafio ou os desafios que se colocam a Portugal? E antes de me debruçar sobre os desafios, uma nota prévia sobre a centralidade, cada vez mais evidente, da definição do interesse nacional e a clarificação clara do que é o interesse nacional, o qual é o verdadeiro alfa e ômega da política externa. Sabemos bem como a sua formulação é cada vez mais exigente e mais complexa a sua defesa. No entanto, nenhuma política externa pode fazer tábua rasa do debate sobre o interesse nacional, nem a integração europeia, nem a participação em fóruns multilaterais de cooperação dilui, por isso, o que são os interesses nacionais, nem sequer dispensa uma visão estratégica de médio e de longo prazos para o posicionamento internacional de um país. É importante sublinhar. O ex-presidente da República, Jorge Sampaio, a intervir neste congresso que está a decorrer em Lisboa, no Teatro Dona Maria II, a propósito dos 40 anos do 25 de abril de 1974, é uma iniciativa à qual a TVI se associou.